Bom dia, boa tarde, boa noite, continuamos vivos nessa terra chamada Brasil. Seja muito bem-vindo à nossa live de toda segunda-feira, às 9 horas da manhã. Queremos convidar você a permanecer no nosso canal, permanecer no nosso feed, porque toda segunda-feira pela manhã nós temos um bate-papo com o apóstolo Neuci José Rorato. Somos Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Estamos a cada segunda-feira trazendo algum assunto relevante e nessas últimas segundas-feiras não poderia ser diferente, né? Estamos tratando o assunto da hora, né? Que é nossa nação brasileira, todos os eventos que nós temos visto de patriotismo das pessoas nas ruas, levando as suas convicções, se alegrando por poder lutar por aquilo que acreditam, né? Na última live ainda a apóstola falou que a gente precisa, se vamos sofrer pela prática do bem. É melhor sofrer pela prática do bem do que sofrer pela ignorância, sofrer por falta de entendimento, né? Então que nós possamos também trazer isso para a nossa vida cotidiana e nós vamos falar um pouquinho com o apóstolo sobre isso. Bom dia, apóstolo. Bom dia, pastor Eliane, bom dia a todos, um lindo dia e a vida continua. Temos que entender os tempos e estarmos preparados para qualquer tempo, pois com Deus nós poderemos sim transformar cada tempo, cada roda viva do tempo muito precioso. Então não vamos fugir porque não tem para onde fugir. Temos que estarmos preparados para viver o dia a dia. É isso aí, estamos vivendo um dia de cada vez, principalmente nossa nação cristã, aqueles que se dizem cristãos e que professam Jesus como Senhor das suas vidas. Nós temos a esperança, a nossa esperança é Jesus. Estamos vivendo no meio de um caos, de uma dificuldade, de inseguranças, de medos. No entanto, nós sabemos que Jesus é nosso Senhor, é nosso Salvador. Pastor, falando sobre tempo, né? Sobre tempos. Na última live também a gente falou sobre isso, né? De que o tempo é um forasteiro que vai e vem. E também o Eclesiastes fala sobre isso. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de paz e também há tempo de guerra. E dentro desse tema, tempo, pastor, nós poderíamos dizer que Jesus está voltando? É só observar os tempos. E os tempos em que estamos vivendo são os princípios das dores, são sinais da vinda, da volta do Filho de Deus. Se aproxima o tempo do arrebatamento da igreja. E aqui uma coisa interessante, lá em Mateus 24, quando os discípulos foram mostrar a estrutura do templo, e aí, achando que Jesus não entendia de tempo, aí Jesus então abre a realidade para quem mostrou aquelas estruturas. E Jesus disse que isso aí não vai ficar pedra sobre pedra, isso vai ser derribado. E olha, faz tempo que foi derrubado. Mas ele fala ainda de mais sinais que estariam acontecendo. Reino contra reino, nação contra nação, irmão contra irmão. E aí uma série de coisas, guerras, rumores de guerras, terremotos. Outro sinal do final dos tempos, a frieza do amor, ao ponto de um irmão entregar outro irmão à morte. Essa é a realidade. Mas entendamos que Deus está presente em todos os tempos. E nós precisamos desenvolver as capacidades para conseguir viver esse tempo que estamos vivendo hoje.
Precisamos estarmos com a nossa mente bem esclarecida, iluminada pela palavra de Deus. E também não adianta nós ter saudade ou saudosismo do passado, sendo que os tempos que teremos doravante serão tempos diferentes, tempos difíceis, tempos de inversão de valores, tempos de angústia, tempos que, quando amanhece o dia, se desejará que chegue a noite logo, e ao anoitecer se desejará que já clareie novamente o dia, que tudo passe mais depressa, porque vai criar-se muitas indefinições, desesperança, porque o mundo será o cenário, o campo de ação, será o lugar da gestão do anticristo. E esse cenário já está sendo preparado. E algo forte no governo do anticristo será mentiras, pseudas milagres, pseudas soluções, e será parece que para tentar encontrarem saídas e soluções, estariam optando pela vontade da maioria. Quero dizer que vontade é manifestação de um estado que a pessoa está. Se ela está com fome, que faz umas quantas horas que não se alimenta, dá vontade de uma refeição. Se ela está com sede, que passou já muitas horas sem tomar um líquido, tem vontade de tomar água. E assim, tudo aquilo que a pessoa se distanciou ou que se absteve, se a pessoa se absteve de boas condições, ela deseja, ela tem uma vontade de resolver esse problema financeiro. Quem vive com problemas com os filhos, a mesma coisa, a vontade dele é que aquilo passe e que encontre uma solução. O diabo adoece as pessoas e ele mesmo depois, ele oferece o remédio, ele cria os conflitos e ele depois vem com pseudas soluções. Entendamos, o que a palavra de Deus fala, precisamos levar muito a sério, porque o céu vai passar, a terra irá passar, mas a palavra de Deus, os preditos do Senhor, a palavra escatológica que o Senhor deixou, que ele falou de antemão como seria o futuro, isso tudo nós estamos indo ao encontro. E justamente quando fala do anticristo, o espírito do anticristo já opera no mundo. O mundo já está entrando para um caos. Então, quando ninguém se entende, precisa de um referencial para que todos possam ouvir aquele. Então, em vez de se voltarem para Deus como o referencial da vida, o Criador de tudo, não, estão clamando por um que possa exercer domínio. E uma coisa interessante, o diabo, ele tem experiência milenar, ele sabe qual é a tendência do ser humano, como é que é o psique do ser humano, as intencionalidades, os desejos, o rumo e as inclinações que o ser humano vai tomando, vai seguindo. Ele sabe, ele é podemos assim dizer, é um psiquiatra que sabe tratar de quem está fora da casinha e sabe ainda iludir quem está fora da casinha. Primeiro, ele tira as pessoas da casinha, tira as pessoas de debaixo da proteção divina, tira as pessoas debaixo do governo de Deus para levar para debaixo do governo dele, da gestão dele. E nós estamos vivendo dias que realmente tudo se monta para o governo dele. O apóstolo Paulo falou uma palavra escatológica lá em 2 Tessalonicense,
no capítulo 2, versículo 5 a seguir, ele diz: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas 2000 anos atrás, quando o apóstolo Paulo ainda convivia com a igreja primitiva, os primeiros discípulos, as primeiras famílias, e ele escreveu essa carta, falando do futuro. Ele diz assim: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade, o espírito do anticristo, esse mistério da iniquidade é o espírito, o propósito, a gestão, a precursão, o preparo, a construção do governo do anticristo. E ele diz assim, que agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. E com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. O espírito do anticristo já opera e ele aguarda o Espírito Santo ser tirado da terra. Ele aguarda a igreja ser arrebatado para ele ter governo e domínio total sobre a terra. Então isso é uma realidade. Eu como pastor, como líder, eu consigo ver resultados em famílias que recebem a verdade com amor, são abençoados. E famílias que não recebem a verdade com amor, se revoltam, se isolam, questionam, e quando a gente vê, estão agindo a todo vapor, com ideias mentirosas. Então, quem não aceita a verdade, se torna terra fértil para a mentira. Já até falei, tudo aquilo que é ventilado, repetido, se torna uma cultura. E as culturas são as verdades que cada um vive para si. Que Deus tenha de nós misericórdia. E ele tem, né? Esses dias eu estava lendo um texto em um livro, e ele dizia que a igreja é uma colônia celestial dentro de um sistema infernal. Boa ilustração. Então essa posição, né, que o senhor está falando aí, sobre essa questão de se ter uma posição independente da circunstância, é aquela, mais ou menos ilustra aquele momento onde Jesus está no barco com os discípulos e Jesus dorme. E vem a tempestade, e os discípulos começam a querer acordar Jesus e dizer: como é que tu está dormindo, tu não está vendo o que está acontecendo com a gente, né? Tu não vai nos salvar. E Jesus levanta e com uma palavra, a palavra do Senhor diz que bastou uma palavra de Jesus que o vento se acalmou, né? Então, a igreja, diante de toda essa circunstância que a gente está vivendo, eu acho que a gente precisa separar as coisas, né, pastor? Uma é entender que a gente vive dentro desse sistema infernal. Ponto. Isso a gente não tem como fugir dele. Nós não temos para onde ir que a gente vá se livrar do sistema. Mas ter esse entendimento de que, independente que nós estejamos vivendo dentro de um sistema, nós somos uma colônia, nós somos uma igreja, nós somos um corpo de Cristo. O senhor acha que com essa pressão externa, vamos colocar dessa maneira, a pressão externa que a igreja vai passar a sofrer, e não é só de um lado, é o sistema do mundo, é o sistema governamental, é a mídia, enfim, né, todo esse processo que a gente está vivendo aí. Essa pressão externa, ela vai ajudar a igreja a se unir e se tornar uma como Cristo espera que a igreja seja? Ou ainda não? Primeiro,
a igreja precisa entender qual é a sua missão. O pior é que a maioria dos que se converteram a Cristo foi vendido um Cristo sem cruz e sem missão, sem chamamento, sem deveres a serem cumpridos. Então, a melhor coisa que a pessoa encontra é receber a Cristo como Senhor. E a segunda melhor coisa é ter Cristo como Senhor. Porque a maioria recebeu a Jesus, teve o perdão de seus pecados, diz agora que está salvo, mas e o senhorio dele? A política do reino, os princípios e os mandamentos, para que foram dados? Para nós fazer a vontade dele aqui na terra, como é feito no céu. Desde o começo, se nós olharmos cada dispensação, sempre houve guerra de dois reinos. Sempre houve. Você acha que foi fácil para o povo judeu quando estava lá no Egito? E ainda mais uma coisa, quanto mais eles eram oprimidos, mais eles tornavam-se unidos. A igreja precisa descobrir o poder da união, da comunhão, o poder de ser um em Cristo. Porque estava muito light, muito bom. Hoje, e dos uns anos para cá, ser cristão era top. O cristão era abençoado publicamente, mas aí uma coisa o diabo foi vendo, que quanto mais o cristão era abençoado, mais o diabo perdia no investimento de suas ilusões. E aí o diabo foi tirando o cristão, desligando ou afastando o cristão do Cristo. Porque nós, como cristãos, pertencemos ao corpo de Cristo. E para uma ilustração mais clara, nós somos membros. O membro está a serviço do corpo. Mas hoje nós podemos ver os que se dizem cristãos, quantos estão a serviço de Cristo. Quantos estão a serviço da igreja? Porque a igreja é a extensão do corpo de Cristo na terra. Então foi desvinculado o cristão do corpo de Cristo para viver um cristianismo autônomo. Sim, temos responsabilidades pessoais, individuais, que o que é meu é eu que devo dar conta e cumprir os deveres. Mas, mesmo eu tendo um relacionamento pessoal individual com Deus, com Cristo, eu preciso estar ligado à igreja. Então, o diabo conseguiu causar muita confusão. E aí desuniu o povo. Aí criou uma heterogeneia de entendimento, de interpretação, como é que se diz? Cada igreja se aperfeiçoou num perfil. A igreja gospel, a igreja de eventos, a igreja para a família, a igreja para o perdido, a igreja... cada uma se especializou, mas apenas criou esse marketing, mas pouco faz pelo marketing que criou. E nós precisamos tomar cuidado. Então, teremos tempos difíceis, mas quero dizer, podem fechar igrejas, podem destruir a Bíblia, mas se você é um cristão verdadeiro, ninguém poderá destruir o seu relacionamento com Deus, ninguém poderá destruir a sua fé, ninguém poderá impedir e destruir
a sua salvação. Ninguém poderá impedir que as promessas que Deus reservou para você, de você desfrutar em vida ainda. Por que a Bíblia registra tantos heróis da fé? Por que se tornaram heróis? Porque não negociaram sua fé, não negociaram o seu compromisso com Deus, não se deixaram vender para serem escravos do diabo. Temos muito que aprender ainda, mas eu quero dizer que sofrer por amor a Cristo não é sofrer, é investir na eternidade. Olha só, que baita recado para essa segunda-feira de manhã, para que você possa começar a sua semana bem e com esperança, né? A esperança de que nós estamos dentro dessa colônia celestial, que Cristo Jesus está conosco. Pastor, última palavra nesse episódio. Vou deixar uma pergunta para o próximo episódio. Vamos lá. Não responde, só no próximo. Para você que está aí também. Talvez você seja cristão ou não cristão, ou você acha que é cristão, né? Qual a diferença entre o cristão verdadeiro e o cristão falso? Para que a gente possa saber quem é que vai ficar em pé, quem é que vai cair na hora da tempestade, né? A gente precisa saber isso com clareza. Tá, pastor? Despede, mas não responde. Bom, para lhe dar uma confiança, uma esperança, você não crê que Deus ainda está no controle de tudo? Você não crê no que a palavra de Deus diz? Então eu vou te dar um texto para você trabalhar na sua mente. Não sobreveio a vós tentação que não seja humana, mas juntamente com ela, Deus estará dando condições para você superá-la. 1 Coríntios 10, 23. Até a próxima semana. Tchau, Deus abençoe.